Nessa segunda-feira, dia 19, por volta do meio-dia, né, o telhado da Igreja do Carmo, aqui no centro de Angra, desabou. Eu vou conversar agora com o secretário de Obras de Angra, Alain Bernardo, que vai falar um pouco como é que estava a situação desse telhado antes e o que vai ser feito a partir desse momento. Secretário, o senhor falava comigo antes, né, que já havia uma preocupação em relação a essa estrutura. Quando é que foi identificado que poderia haver um risco nesse telhado? Uma boa tarde. Há cerca de 4 meses atrás, nós iniciamos a obra de recuperação do telhado da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, que fica bem ao lado da estrutura que veio a ruir. E durante essas obras, né, percebeu-se, né, a movimentação, o Frei, né, ao longo das suas atividades na igreja, nos procurou, relatando que houve uma movimentação atípica na estrutura do telhado da Ordem Primeira, que é a igreja que faz divisa com a Ordem Terceira. E com isso, as nossas equipes, né, fizeram uma vistoria conjunta com a Defesa Civil e no mesmo dia a Defesa Civil entendeu que por medida de segurança era melhor interditar a estrutura para que se avaliasse com um pouco mais de calma o que estava realmente acontecendo. Baseado nisso, nós fizemos algumas prospecções no telhado, né, a gente tirou algumas telhas, tirou o forro, identificamos que tinha algumas peças de madeira comprometida, que isso realmente poderia comprometer a segurança desse imóvel. Nesse ponto, toda a equipe da Ordem Primeira retirou, né, todas as imagens, né, os bancos, tudo que pudesse ser comprometido, né, por uma possível ruína ou até alguma parte que pudesse ser deslocado e poderia estragar algum objeto de arte, né, da igreja. Então isso foi feito e imediatamente começou as tratativas junto ao IPHAN, junto, né, à própria igreja, junto à prefeitura, de qual seria a estratégia para a gente poder fazer a recuperação dessa estrutura. Né, há cerca de 10 dias atrás nós tivemos uma reunião com o IPHAN para autorizar, né, o IPHAN autorizar a prefeitura a fazer um escoramento emergencial. E isso ia dar uma segurança maior até que se pudesse fazer um projeto de recuperação e de restauro desse prédio. Só que infelizmente não foi possível. As nossas equipes estariam começando a fazer essa recuperação estrutural emergencial a partir de hoje, mas infelizmente ontem, por volta de meio-dia e meia, a estrutura veio a ruir. Secretário, o senhor comentava também, antes, né, da gente começar a nossa entrevista, que essa obra, por ser um prédio histórico, né, por ser um prédio que pertence à igreja, ele tem uma série de complicações para fazer esse tipo de intervenção. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. É um prédio particular, privado, que pertence à Mitra. E de responsabilidade do IPHAN, né, toda essa parte de manutenção, de conservação do prédio. Mas o município não poderia ficar inerte a isso, né, até por entender que trata de um patrimônio histórico da cidade. Então a gente entrou com alguns processos solicitando a possibilidade do município arcar com esse custo de fazer essa manutenção no prédio da Ordem Terceira. Agora fazer a retirada dos escombros, fazer a limpeza e na sequência a gente iniciar os projetos de recuperação, né, e pode até vir o recurso via governo federal, via governo estadual, né, via próprio IPHAN, que eles têm recursos destinado a esse tipo de ação. Então vai ser uma tratativa agora a 3 mãos para tentar viabilizar essas obras de reforma e restauro. Secretário, uma outra questão que preocupa, né, é que, na verdade, o Complexo do Carmo são 3 prédios diferentes, né, e justamente o que deu esse problema, né, que o telhado caiu, foi justamente o do meio. Os outros prédios, como é que o senhor avalia, como é que a prefeitura avalia a integridade deles? Foi feita uma avaliação, né, logo após o ocorrido. Né, a gente está mapeando isso, ainda está no processo de mapeamento dos danos, né, a gente não tem ainda 100% disso levantado, mas a gente já de imediato já verificou que não existe nenhum outro risco, né, que possa comprometer, né, tanto o próprio convento do Carmo quanto a igreja da Ordem Terceira. Todas as imagens, tudo que pudesse ser comprometido foi retirado, né, logo quando ela foi interditada. Então não tinha nenhum objeto que pudesse ser perdido com essa ruína. Em relação ao próprio altar, a igreja ela tem 2 níveis de telhado. O que caiu foi o da parte mais ampla da igreja. Então, o do altar ele continua intacto, íntegro, e não sofreu qualquer tipo de dano. Então, o altar permanece intacto, sem nenhum tipo de avaria.